Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu também um dia em que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, em outras traduções, importante, a qual reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Feche seus olhos, ore comigo nessa noite. Senhor grande Deus, é um privilégio, Senhor, estar aqui essa noite. É uma alegria no meu coração ter esses, ó Pai, para ouvirem da Tua palavra, que foi inicialmente ministrada ao meu coração, mas que como porta-voz nessa noite eu quero que o Senhor tome o Teu lugar de honra e comece a tratar no coração de cada um dos Teus filhos, de cada uma das Tuas filhas. Pai, no nome de Jesus, todo mal, Senhor, caia por terra. Se chegou alguém aqui, Senhor, enfermo, que saia daqui curado em nome de Jesus. Se chegou alguém aqui, Senhor, precisando de libertação, que saia daqui, ó Deus, livre, Senhor, para a glória do nome de Jesus. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor venha operar maravilhas, milagres, cura e salvação, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Os adolescentes, só tá a Lala aqui, né? Já ganhou então. Mas eu preciso de uma folha com a Lala ali, uma folha e uma caneta. A gente está com um propósito com os adolescentes. A gente está com um desafio da hora aí. Amados, a comunicação, o tema da mensagem é: a comunicação é tudo. Tudo que nós fazemos na vida, nós comunicamos. Seja através de um som, seja através de gestos, sinais, seja por comportamento. Nós vemos aqui essa passagem de um profeta chamado Eliseu. Eliseu, ele entra na cidade de Sunem, e ele estava ali fazendo a obra de Deus, e diz a palavra que havia naquela cidade uma mulher rica, uma mulher importante. E essa mulher importante começou a olhar para Eliseu, começou a esquadrinhar, a analisar o andar de Eliseu, como ele se portava, como é que ele comunicava, como é que ele falava, como é que ele se portava dentro de uma casa de alguém. E assim somos nós também. Quando começamos a nos relacionar com pessoas, começamos a analisar a pessoa, começamos a analisar o que a pessoa fala, a maneira como ela se comporta, a maneira como ela o que ela faz. Nós começamos a nos interessar, porque um relacionamento, uma comunicação, ela é estabelecida quando nos aproximamos de alguém. E ninguém se relaciona de uma maneira íntima sem conhecer. E tem um livro muito conhecido, eu acredito que alguns já leram. O tema do livro é O Corpo Fala. E o nosso corpo, ele se comunica. Quando você faz uma expressão de triste, eu olho para você, eu sei que o teu corpo está comunicando.
Às vezes a tua situação no dia está triste, você está triste por alguma coisa, o teu corpo, mesmo sem você falar, eu sei, a gente consegue ter esse discernimento, a gente consegue ter esse entendimento que as coisas não estão indo muito bem, mesmo sem palavras, você muitas vezes começa a demonstrar a respeito do teu corpo, porque o teu corpo fala. Às vezes você está preocupado, às vezes você está contente, você está feliz por alguma coisa. Lembra esses dias? O Rony, eu estava falando com ele estava pulando dentro de casa. Né, Rony? Muitas vezes as vitórias, o nosso corpo demonstra de uma maneira, mesmo que sem nós provocarmos isso, o nosso corpo fala. E eu vejo que nessa história, amados, o profeta Eliseu, ele foi o sucessor do profeta Elias. O profeta Elias, aquele que confrontou o rei Acabe, que quebrou os altares de Baal, que confrontou os profetas de Baal em um ritual de oferta de holocausto a Deus. Aquele mesmo profeta Elias, que ficou com medo, que ficou um pouco depressivo, foi para uma caverna, e ali Deus então faz um momento de cura com aquele homem. E esse homem chamado Elias, ele chega em determinado lugar e chama Eliseu para uma chamada de profeta. E esse Eliseu é o seu sucessor. E tudo aquilo que Eliseu aprendeu com Elias, ele começa a colocar em prática. E diz a palavra de Deus, e só vamos ficar nesses 2 versos no livro de 2 Reis, que Eliseu vai a uma cidade chamada Sunem, e naquela cidade morava uma mulher importante, uma mulher rica, a qual reteve para comer pão. Aquela mulher convida Eliseu para entrar na tua casa. Aquela mulher convida o profeta para dar-lhe pão, para dar-lhe água. Então o profeta entra dentro da casa dessa mulher, e essa mulher chama Eliseu para dentro da tua casa para comer pão, para um momento de intimidade, para um momento de comunicação. E aquela mulher, ela senta ali com Eliseu, ela coloca pão na mesa e ela começa a conversar com Eliseu. E aquela mulher tinha um propósito de fazer isso. Ela queria saber o que é que Eliseu comunicava. E às vezes a gente acha que comunicação é só por palavras, mas tem coisas, ações que nós fazemos que comunicam muito mais além do que palavras, e falam mais ainda mais sobre nós do que uma palavra. E aquela mulher chama Eliseu. E Eliseu senta na casa daquela mulher, senta-se à mesa e começa a comer pão. E eles começam a conversar. E eles começam a dialogar. E aquela mulher começa a olhar Eliseu. Aquela mulher começa a esquadrinhar o procedimento de Eliseu. Aquela mulher começa a observar, a ver como é que Eliseu se portava. Eliseu era conhecido como um profeta, mas aquela mulher queria ter certeza se Eliseu era verdadeiramente um homem de Deus. E aquela mulher então reteve Eliseu, falou: Eliseu, entra na minha casa, eu quero te servir pão. E diz a palavra de Deus que todas as vezes que Eliseu passava por Sunem, aquela mulher lhe convidava para comer pão. Aquela mulher chamava Eliseu. Aquela mulher convidava Eliseu, porque toda vez que Eliseu passava, aquela mulher queria saber como é que ele ia comunicar a respeito de si mesmo, a respeito das suas ações, de quem ele era, da história que ele trazia, da vida que ele vivia. E diz a palavra que todas as vezes que Eliseu passava ali, aquela mulher olhava para Eliseu. Aquela mulher começava a ver Eliseu, a ver no sentido
de buscar em Eliseu aquilo que ele comunicava. O que ele comunicava através das suas falas. O que ele comunicava dentro de uma casa de uma mulher rica. O que ele fazia quando estava só com uma mulher que era casada. Qual era o tipo de palavra que Eliseu falava? Quais os assuntos que Eliseu falava? A respeito do que estava o propósito da vida de Eliseu. Até um dia, que não foi na primeira vez, não foi na segunda, diz que muitas vezes Eliseu passava por ali e ele entrava na casa dessa mulher rica para comer pão. Até o dia em que essa mulher chega para o teu marido e diz assim: eis que eu tenho observado. Em outras traduções, eis que eu tenho visto. Em outras traduções, eis que eu tenho contemplado. Eu tenho tido certeza que este que todas as vezes passa por nós é um santo homem de Deus. Amados, essa mulher já era uma mulher vivida. Essa mulher já era uma mulher experiente. Essa mulher provavelmente já tenha dado pão para outros profetas que tinham passado pela cidade. Mas ela provou Eliseu. Ela testou Eliseu. Ela olhou para Eliseu. Ela testemunhou a respeito da vida de Eliseu. E é por isso que diz que Eliseu passava na cidade de Sunem, ele comia pão na casa dessa mulher rica, até o ponto que ela chega para o seu marido e diz assim: eu tenho contemplado meu marido, eu tenho observado meu marido, que este profeta que passa por nós é diferente. Este profeta que passa por nós é verdadeiramente um homem santo de Deus. Amados, a comunicação é tudo. E mesmo sem saber, tem algumas coisas que testemunham de nós. Tem alguns pontos que nós vamos ver essa noite, que falam a respeito da nossa vida. E uma coisa que eu acho engraçada, uma coisa que me chama a atenção, é que essa mulher, todas as vezes que Eliseu entrava na sua casa para comer pão, ela ficava com mais certeza que ele era um homem de Deus. Essa mulher, ela não se deixou levar por aquela impressão, à primeira vista, como diz, né, que a impressão como que é mesmo? A primeira impressão é a que fica. Ela não se deixou levar por isso, porque provavelmente muitos passaram por ali, muitos tentaram tirar daquela mulher que era rica benefícios para si só, para si próprio. Mas Eliseu era diferente. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Eliseu era diferente. Eliseu, ele sabe, não precisa falar. Eliseu, ele sabia entrar de um lugar. Eliseu sabia sair de um lugar. Eliseu, ele sabia entrar de um lugar e deixar a porta aberta, porque todas as vezes que Eliseu entrava na cidade de Sunem, ele chegava à casa dessa mulher rica, e na casa da mulher rica tinha pão para comer, ao ponto dessa mulher chegar para o teu marido e dizer: eu tenho a plena convicção, eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Aleluia. Amados, a primeira pergunta que eu te faço é: o que as pessoas estão observando de você? Como as pessoas estão te vendo? Qual é o testemunho que você tem dado? Quem aqui tem a plena convicção de que é um filho de Deus? Ergue a mão. Quem tem a plena convicção que Deus te chamou para a salvação, ergue a mão. Então essa palavra é para você. Glória a Deus. Eliseu era um santo homem de Deus. Era um homem que fazia tudo que agradava a Deus, que vivia no temor de Deus.
Mas as pessoas que estavam ao redor olhavam Eliseu, observavam Eliseu, como é que ele entrava, como é que ele saía, o que ele falava. E essa mensagem, amados, trazendo para os dias de hoje, ela vai se tornar muito atual. E a primeira pergunta que eu fiz, e eu vou refazer, é: o que as pessoas têm observado de você? Para os adolescentes, a primeira palavra é tempo. Eles já sabem o que é isso. Levou-se um tempo até a mulher chegar para o teu marido e dizer: olha, meu amigo, meu marido, esse homem que sempre passa por nós é um homem santo de Deus. O que as pessoas estão falando de você? Como é que tem sido o teu testemunho como um servo de Deus? Como alguém chamado por Deus para a salvação? Como um filho de Deus? Como uma filha de Deus? Amados, tudo que nós fazemos comunica algo sobre nós. Tudo que nós fazemos comunica algo sobre nós. Tudo que nós falamos comunica algo sobre nós. Tudo que nós procedemos comunica algo sobre nós. Eliseu entrava na casa dessa mulher e algo chamou a atenção dessa mulher, a ponto de falar para o teu marido: olha, este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Eu quero investir nesse homem. Vamos fazer um quartinho para ele, para quando ele passar por aqui, ele venha descansar. Amados, ninguém vai investir se você não for o que realmente diz ser. Conseguiram entender? Se Eliseu não fosse o que dizia ser, um profeta de Deus, aquela mulher não ia investir nele. Mas aquela mulher com o coração aberto, sem que Eliseu tivesse pedido nada, ela olha para o teu marido e disse ao marido: vamos fazer uma obra de pedreiro, vamos fazer um pequeno quarto e vamos colocar algumas coisas dentro desse quarto, para que quando este homem de Deus passar sobre nós, ele tenha onde repousar, descansar. Amados, tem pessoas que vão ser atraídas para esta igreja por causa do meu e do seu testemunho. A tua família vai ser ganha para Jesus por causa do seu testemunho. Quando estava ali um homem chamado Zaqueu, que teve um compromisso com Cristo, Jesus chegou na vida dele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque convém pousar na tua casa. Diz que foi ali que a casa de Zaqueu recebeu a palavra. Quando Paulo estava preso e aquele carcereiro, ele reconhece o poder de Deus e ele pergunta para Paulo: como é que eu vou ser salvo? Como é que a minha família vai ser salva? Então Paulo diz: a tua família vai ser salva por causa da palavra que vai ser pregada e através do seu testemunho. Crê e será salvo tu e a tua casa. Amados, não tem melhor comportamento, não tem melhor testemunho, não há uma melhor comunicação dentro de uma casa a não ser aqueles que habitam nela. E é isso que essa mulher quis dizer. Nós tivemos um encontro com um profeta, e o profeta comunicava que realmente ele era um profeta de Deus, um homem santo de Deus, alguém a qual nós podemos investir, e nosso investimento não vai ser furado, o nosso investimento não vai cair por água abaixo. Mas essa mulher olhou para o marido e disse: nós vamos fazer uma obra de pedreiro, e nesse quarto nós vamos colocar alguns móveis para dar para ele momento de descanso quando ele passar nas suas obras por nossa cidade. Amados, a comunicação é tudo. Eu quero ler aqui, não precisa abrir. Se você quiser marcar, marque. Enquanto nós estávamos no nosso momento de discipulado, de consagração com louvor da igreja, e a Josi estava levando a palavra, eu achei muito importante e interessante uma mensagem, uma referência que ela levou, que coube nesse contexto de comunicação. Certa feita, Saul estava
com grandes problemas, porque o Espírito Santo de Deus já não estava mais na direção da vida de Saul, e Deus havia liberado um espírito mau para atormentar, para que Saul ficasse em tormento. E aí Saul então procura um homem que lhe fizesse algo para que aquele sofrimento cessasse. E foi se divulgado uma nota, se divulgado uma informação, se comunicou dentro do reinado, até que alguém conhecia um jovem chamado Davi. E no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 18, esse homem descreve, esse homem testemunha a respeito de Davi as seguintes palavras: então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, prudente em palavras, gentil de presença, e o Senhor é com ele. Davi, ele comunicava às pessoas. O que é que Davi comunicava? O que é que Davi testemunhava? Qual era o testemunho de Davi para as pessoas? Chegou aqui alguém que estava próximo ao rei e disse no verso 18: eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, ele é perito nas cordas, é valente, é vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença. E outra, a maior característica dele é que o Senhor é com ele. Amados, o que as pessoas têm falado de você, o que as pessoas têm falado de mim, tem que haver uma necessidade de saber. Nós precisamos saber o que é que estamos comunicando às pessoas. Davi, ele comunicava. Davi era um homem guerreiro, Davi era um homem valente. Davi não era um homem que não era prudente nas palavras, ele não falava sem pensar. Davi tinha Deus com ele. Quando as pessoas elas olham para mim, olham para você, qual é o testemunho que damos? O que é que nós temos comunicado às pessoas? E muitas vezes, amados, nós achamos que a comunicação é aquilo que nós falamos. Mas nós vamos falar hoje, de uma forma bem breve, 4 formas de comunicação. E nós precisamos nos ater a isso. Eliseu, ele se comunicou de uma forma com aquela mulher. Eliseu, ele chamou a atenção daquela mulher de uma forma diferente. Eliseu, ele comunicou, ele testemunhou, ele falou. E a primeira forma de comunicação que nós conhecemos são as palavras. O que é que você tem falado? Eu vou perguntar aos homens, porque perguntar às mulheres se consegue ficar um dia sem falar é uma pergunta ilógica. A mulher, ela tem uma necessidade de falar, não é verdade? E aquele que é casado já deve ter visto aquele vídeo no YouTube de um rapaz tocando violão, e a mulher precisa de atenção, e ele fica ali dedilhando, né? Faz aí o dedilhar, e a mulher falando, e ele assim, não, nossa, a mulher precisa disso, mesmo que você não tenha dado atenção, mas você tem que olhar. Mas qual é a forma de comunicação mais fácil que usamos? É as palavras. Nós nos comunicamos, as mulheres um pouco mais. Não é à toa que Jesus, quando ressuscitou, aparece primeiro a uma mulher e diz: olha, vai diante dos discípulos e diga que eu estou indo para o nosso ponto de encontro. E ela corre e vai avisar. Por que Jesus fez isso? Porque ele é sábio, sabia que a mulher ia chegar e anunciar de uma forma que o homem não tinha condição de anunciar. A comunicação através de palavras, ela fala muito sobre nós. Aquilo que você fala, a forma como você fala a respeito de você.
Tem pessoas que não são prudentes em palavras, e porque não é prudente em palavras, as suas palavras falam a respeito de você. Mas tem pessoas que são prudentes, e através dessa prudência, a sua comunicação, as suas palavras falam a respeito de você. Não é à toa que alguém testemunhou a respeito de Davi. Ele é prudente em palavras, ele não sai falando pelos cotovelos. Davi é prudente em palavra. As nossas palavras, a forma que nós temos falado, falam sobre nós. A forma de você falar com alguém fala a respeito de você. Às vezes nós somos meio que truculentos, nós não somos educados na maneira de falar, e a pessoa recebe aquela informação a respeito de você. Mas às vezes as pessoas, elas olham para nós e nos vê prudente nas palavras, calmos no falar, e elas olham para nós e começa a haver uma comunicação. Ele fala desse jeito, ela fala desse jeito, esse jeito é diferente. Amados, como é que você tem, o que é que você tem falado? O que você tem falado com as pessoas? A gente volta lá no Salmo de número 1. Será que nós temos parado na roda dos escarnecedores para falar coisas que não edificam? Mas nós temos que entender que a primeira forma de comunicação são as palavras, e nós precisamos entender como é que nós estamos comunicando, quem somos nós verdadeiramente. Você é prudente nas palavras? Quando o teu marido faz alguma coisa que você não gosta, como que você reage? Como que você fala? Quando a tua esposa faz algo que você não gosta, filho, quando a tua mãe faz algo que você não gosta, que você não gostou, ficou chateado, como é que você fala com ela? O que você tem falado? Qual a forma que você tem falado? Será que nós não temos tido prudência nas palavras? E muitas vezes, amados, por não ter prudência nas palavras, as portas se fecham. Quando você vai fazer uma entrevista de serviço, e você usa a comunicação através de palavras, as suas palavras te abrem ou fecham portas. Então eu e você, a partir dessa noite, precisamos entender que como Eliseu comunicou àquela mulher algo que chamou a atenção dela, eu e você precisamos entender e sermos prudentes com as palavras. Há duas formas de falar um não: de uma forma prudente e de uma forma imprudente. Você consegue falar um não de uma maneira educada, ou você pode falar um não de uma maneira bruta. Fecha essas portas. A primeira forma de comunicação, amados, são palavras. Você com um trato com os seus vizinhos, você com um trato com as pessoas que são seus superiores, você no trato com as pessoas que estão abaixo de você, em qualquer hierarquia que seja. Amados, não é porque eu sou o dono de um empreendimento que eu tenho escravo, não. E se eu tenho um empreendimento, eu tenho um negócio, um comércio, uma empresa, quem vai gerar renda para a minha empresa são os meus colaboradores, então eu preciso tratá-los como eu gostaria de ser tratado. Se você que tem um cargo onde há um líder, a sua forma de comunicar com ele faz toda a diferença. As suas palavras, elas precisam ser temperadas. As suas palavras têm que ser sábias. E onde é que nós encontramos a sabedoria? Em Jesus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Amados, se a tua boca, se as tuas palavras são pesadas, a partir dessa noite há uma necessidade de comunicar de uma forma diferente, de uma forma que as portas não vão se fechar, de uma forma onde as pessoas vão ter prazer em conversar com você. Se Eliseu não soubesse comunicar com palavras, nunca ele voltaria a entrar na casa de uma mulher rica. Não, que isso? Petulante, entrão, não sabe onde e como se colocar. Eliseu foi diferente.
E eu quero que você marque 3 referências bíblicas a respeito desse primeiro ponto. A primeira referência é Colossenses 4. Se você que marcar, a gente ganha tempo. Se você quiser acompanhar a leitura na Bíblia também, mas se você puder marcar, marque para você ler posterior, mas não deixe de ler também em nome de Jesus. 4 formas de comunicação. Colossenses 4, verso 5. Olha o que diz a palavra de Deus: andai com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando com excelência toda a oportunidade. E no verso 6, Paulo escreve à igreja de Colossos: e a vossa palavra seja sempre agradável. Amados, a nossa palavra, a forma de comunicar através de palavras, ela não pode ser de vez em quando agradável, ela tem que ser sempre agradável. As palavras de Eliseu para aquela mulher não eram desagradáveis, eram agradáveis. Amados, a partir dessa noite, a nossa forma de falar tem que agradar as pessoas. Não é bajulação, é agradar, é ter prudência nas palavras, é ser sábio ao falar. Nós não precisamos falar pelos cotovelos, nós precisamos falar com sabedoria. E a forma de comunicar tem que ser de uma maneira prudente. E Paulo escreve à igreja de Colossos: a vossa palavra seja sempre agradável. Quem gosta, quem quer a partir dessa noite ter palavras agradáveis para falar? Quem a partir dessa noite quer desejar falar ao Senhor: Senhor, coloque somente palavras agradáveis para mim falar com as pessoas. Eu quero que as pessoas me olhem de uma forma diferente. Eu quero que as pessoas me olhem e eu comunicar através das palavras uma palavra que seja agradável. Porque quando você comunica de uma forma agradável, amados, as portas se abrem, a promoção chega. Não é enganar, não é falar quem você não é. O nosso corpo fala. E quando eu e você buscamos falar com palavras agradáveis, nós nos tornamos prudentes, porque nós pensamos para falar. E a primeira forma de comunicação de Eliseu foi através das palavras. Se Eliseu tivesse entrado na casa daquela viúva, daquela mulher rica, e tivesse ficado calado, ela ia achar um pouco estranho, porque a primeira forma de comunicação em um relacionamento são palavras. E aí Paulo diz à igreja de Colossos: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Segunda referência, Provérbios 12, 18. Diz assim a palavra: alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Amados, tem pessoas que falam e machucam. Tem pessoas que falam, em vez de dar saúde, machucam, provocam feridas. É isso que Provérbios está querendo dizer em Provérbios 12, verso 18. Alguns que falam como que uma espada penetrante. A espada que penetra fere. As nossas palavras têm que ser temperadas, as nossas palavras têm que ser agradáveis, as nossas palavras têm que ser com prudência, as nossas palavras não podem ferir. Então, a partir dessa noite, tome uma posição. Tome uma decisão. A partir dessa noite as minhas palavras vão ser diferentes. A partir dessa noite as minhas palavras vão gerar saúde, vão dar saúde na vida das pessoas. As minhas palavras não vão machucar mais ninguém. As pessoas não têm, elas não têm culpa do meu problema. Quem é que nessa noite tem problema? Sua irmã, olha que bênção, Jesus, graças a Deus. As pessoas não têm responsabilidade quanto aos seus problemas. As pessoas não têm culpa dos nossos problemas. E às vezes essa pessoa que não tem nada a ver conosco, com nossos problemas, nós temos problemas,
E se a gente não for sábio ao falar, nós vamos falar palavras que vão machucar. Então que a partir dessa noite as minhas palavras e as suas palavras sejam palavras que vão gerar vida, sejam palavras que vão dar vida, vão dar saúde. Olha o que diz aqui no verso 18: mas a língua dos sábios é saúde. Amados, se tem pessoas machucadas, as suas palavras vão ser saúde na vida dessas pessoas. As suas palavras vão ser agradáveis, as suas palavras vão gerar vida e não morte. Quem quer viver uma vida assim? Quem quer falar palavras doces, palavras agradáveis? Que haja esse desejo no meu e no seu coração essa noite. Provérbios 16, verso de número 24. Diz assim: as palavras suaves são favos de mel. Amados, palavras suaves não são palavras que geram morte. Palavras suaves são como favos de mel. A minha comunicação através das palavras tem que gerar vida. A minha comunicação através das palavras tem que ser diferente. As pessoas que estão ao seu redor têm que olhar para você e dizer: o que é que aconteceu com a tua vida? Que as tuas palavras não machucam mais, as tuas palavras se tornaram agradáveis, e você vai olhar para ela e vai olhar para ele e vai dizer: é porque eu aprendi que as minhas palavras têm que ser agradáveis, as minhas palavras têm que ser mais doces do que o mel. Eu aprendi com Jesus e eu quero te ensinar aquilo que eu aprendi também. Amados, lá em João, marca essa referência 20, do verso 19 ao verso 21. Os discípulos estavam comendo e Jesus havia sido crucificado. Chegou o domingo, amados, e os discípulos estavam fechados dentro de uma casa comendo. E a hora que Jesus aparece no meio deles, Jesus emana uma palavra. Quais foram as palavras de Jesus? Paz seja convosco, paz seja convosco. As nossas palavras têm que gerar vida, as nossas palavras têm que gerar saúde. Jesus ficou preocupado, eles estavam comendo. Jesus olha para o coração daqueles homens, daquelas mulheres, e diz assim: paz seja convosco. E essa é a saudação que a igreja quadrangular usa: paz seja convosco, paz seja convosco. Quando as suas palavras forem temperadas, quando as suas palavras forem agradáveis, você vai mudar toda e qualquer circunstância, toda e qualquer clima que estiver com a outra pessoa. Você vai gerar vida, você vai gerar saúde, em nome de Jesus. Amados, a segunda forma de comunicação são as nossas vestimentas. A maneira como nós nos vestimos falam a respeito de nós. Ah, pastor, mas eu não estou com um terno, isso fala... Não estou falando disso. Estou falando que aquele que, se bem que para o campo profissional se vê com outros olhos, mas a forma como nós nos vestimos, a maneira como você se veste fala, a maneira como você se veste comunica quem é você, comunica sobre você. Quando você não conhece alguém, você olha, primeira coisa que você analisa. O homem não, né? Porque a mulher, ela compra roupa, troca roupa, se maquia, muda o cabelo, o homem nem repara. Mas a mulher é diferente. A mulher, ela olha, né? Tem ali a Lucimara, que tem um salão de deixar as mulheres ainda mais lindas. Mas as mulheres que vão no salão,
A hora que acaba um penteado de uma, um tratamento da outra, aquela que acabou de chegar, ela olha e fala assim, nossa. Às vezes ela não fala, né? Ela guarda. Como ela tá bonita, aí ela vai embora. Ô Lu, eu quero o meu cabelo igual a dela. Eu quero fazer o que ela fez. E às vezes as vestimentas, às vezes você olha as pessoas, a maneira como elas se vestem, falam a respeito delas. E a palavra de Deus, ela vai nos instruir a respeito disso. No livro de Deuteronômio, para nós ganharmos tempo, Deuteronômio 22, verso 5, a palavra de Deus diz, deixa bem claro para o povo que ali habitava, o povo de Israel, que o homem não devia vestir roupa de mulher e a mulher não devia vestir roupa de homem. Mas pastor, como é o traje? Como é que eu tenho que me trajar nos tempos modernos? A palavra de Deus vai deixar bem claro. Se nós queremos comunicar quem realmente nós somos, nós precisamos tomar alguns cuidados. Quando você volta na questão profissional, quando você vai fazer uma entrevista, o entrevistador, a pessoa que está ali, ela olha como você vai se portar através de palavras, e ela vai olhar você através das suas vestes. Por quê? Porque a forma como nós nos vestimos falam a respeito de nós. Falam de nós. As pessoas começam a nos medir. Não estou falando que tem que ser roupa nova todas. Não, estou falando de se vestir bem. Não é vestir, é vestir-se bem, de uma maneira que agrada a Deus. Por quê? Porque as roupas, as vestes falam quem nós somos, falam a respeito de nós. Você vai ver aqui 1 Timóteo capítulo 2, verso 9, diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Um pouco mais para frente, 1 Pedro, isso, 1 Pedro 3, verso 3, marque aí. Olha o que diz aqui: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas 1 Pedro capítulo 3, verso 3, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Amados e amadas, a forma como você se veste fala a respeito de você. A forma como nós nos portamos, através das nossas vestimentas, falam a respeito de nós. Muitas vezes nós impomos respeito, principalmente às mulheres, através das suas vestimentas. Vestimentas que são modestas, vestimentas que adoram a Deus, vestimentas com pudor, vestimentas que fazem a diferença, que quando alguém olha para você, através das suas vestes, já te impõe um respeito, e ela vai te avaliar, ela vai te medir, as pessoas vai receber essa comunicação de quem somos nós, e é por quê? Porque as vestimentas falam quem nós somos e como nós procedemos. Amados, como tem pessoas que não se vestem bem, principalmente as mulheres, precisa tomar cuidado quanto a isso, porque nós sabemos que o mundo, os homens machistas, eles muitas vezes faltam com respeito, e muitas vezes a falta de sabedoria é da maneira como nós nos vestimos, porque esquecemos que as nossas vestes comunicam quem nós somos, o que nós professamos, a maneira a qual nós vivemos a nossa vida. Aqui nós não estamos para ditar regras como havia ou como outras organizações, igrejas, doutrinas.
Paulo escreve para Timóteo, fala, Pedro também escreve, as vestimentas falam a respeito de nós. E muitas vezes nós precisamos pensar nisso. E a segunda palavra para os adolescentes é florescer. O que tem que florescer na nossa vida não é a maneira como nós nos vestimos. Na verdade, as pessoas elas têm que olhar para nós não buscando ver a maneira como nós nos vestimos, mas que a maneira que nós nos vestimos venha reproduzir aquele a quem nós cremos, que é Jesus. Aleluia. E se você olha uma pessoa desarrumada, uma pessoa que não se veste bem, uma pessoa que não é prudente na sua maneira de vestir, você já começa a selecionar. E essa seleção é o que as vestimentas falam a respeito de quem nós somos. E agora é um assunto muito importante. A terceira forma de comunicação são relacionamentos. Qual era o relacionamento de Eliseu? Com quem Eliseu tinha andado? Eliseu tinha andado com Elias, um grande profeta de Deus. Os nossos relacionamentos falam de nós. As pessoas com quem nós andamos falam quem nós somos. É por isso que nós precisamos. Tem um dito que diz assim: me diga com quem tu andas e eu direi quem tu. Por quê? Porque nosso relacionamento fala quem nós somos. É por isso que nós voltamos no Salmo de número 1. Se eu ando na roda dos escarnecedores, eu me torno um escarnecedor. Se eu ando no caminho dos pecadores, eu me torno um pecador. Porque o relacionamento me envolve em uma teia, em uma redoma, que eu faço parte daquele relacionamento. E o relacionamento fala a respeito de quem eu sou. Eliseu era discípulo de Elias. Elias foi o seu mentor. Elias foi o seu conselheiro. E eu marquei uma frase que eu quero deixar: onde você quer chegar é definido com quem você anda hoje, com quem você se relaciona hoje, com quem você toma conselhos hoje. Aonde você quer chegar é definido com quem você anda, com quem você se relaciona, com quem você toma conselhos. E nós precisamos entender que relacionamento podem tanto nos levar à presença de Deus, mas também podem nos tirar a presença de Deus. 1 Coríntios 15:33 pode marcar, diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. O nosso relacionamento diz a respeito de nós, mesmo sem nós abrirmos a nossa boca, mesmo sem nós falarmos alguma coisa. Os nossos relacionamentos, as pessoas com quem nós temos convivido, falam a respeito de nós. Quem é que falou a respeito de Eliseu? Aquela mulher, provavelmente naquele diálogo, naquela comunicação com palavras, a maneira que Eliseu se portava, falou quem ele era. E provavelmente Eliseu falou: olha, eu sou discípulo de Elias. Elias me ensinou muitas coisas a respeito do reino de Deus. Elias me ensinou os caminhos que eu tenho que viver para agradar a Deus. Elias me ensinou. A maneira como nós nos relacionamos é o resultado de quem nós queremos ser. Com quem é que você tem andado? Quais têm sido as suas companhias? As suas companhias têm te afastado de Deus ou têm te deixado próximo a Deus? E é uma coisa atual, amados. Nós não vivemos sem relacionamento. Seja onde você estuda, seja onde você trabalha, seja na porta da escola que você vai buscar o teu filho, seja dentro do ônibus, seja pegando um Uber, você vai comunicar, você vai se relacionar com pessoas, é natural. Mas com quem é que você tem andado? Quem é que você tem tomado conselhos? Quem tem sido os seus amigos verdadeiros?
Quem tem sido os teus conselheiros? As nossas amizades falam sobre nós. As nossas amizades falam sobre eu. As minhas amizades falam quem sou eu. Se eu tenho andado com pessoas que não vão me acrescentar e vão querer me tirar da presença de Deus, amados, corta esse relacionamento antes que esse relacionamento te afaste de Deus. Tem pessoas que têm vício do álcool e às vezes está na igreja e está pedindo: Senhor, me liberta. Então, se continua com um vínculo de amizade íntimo com aquele que ainda bebe, está propício a não conseguir se libertar, está propício a cair no erro mais uma vez. Corta a amizade. Pastor, mas Jesus não está preocupado com todo mundo. Sim, Jesus está preocupado com todo mundo. Mas se as tuas amizades têm corrompido os bons costumes, corta a amizade. As tuas amizades falam a respeito de você. As nossas amizades falam quem nós somos. Onde é que nós vamos chegar? Onde é que nós desejamos chegar? Vai ser determinado com as pessoas que nós nos relacionamos hoje. Se você tem se relacionado com pessoas que não querem saber de Deus, corte essa amizade e comece a se envolver com pessoas que vão te levar para um próximo nível de intimidade com Deus, porque o crescimento é constante na presença de Deus. E se alguém está querendo te bloquear, te parar, corta essa amizade, entrega ele ao Espírito Santo, continua orando, continua jejuando, mas não se relacione, porque as más conversações corrompem os bons costumes. E eu e você precisamos comunicar aonde é que nós estamos querendo chegar. Amados, eu falo uma coisa: na hora do aperto você conhece quem são os seus amigos de verdade. E na hora do aperto, os seus amigos que não são seus amigos vai te deixar lá. E se eles puderem, eles se arrastam mais para dentro do buraco ainda. Mas então esteja cercado de pessoas que vão te estender a mão, vai dizer: vai, porque você vai conseguir. Eu estou com você para o que deve, eu vou orar com você. Mas não desista da pessoa de Jesus. Eu sei que essa noite muitos relacionamentos vão se acabar, mas não tenha medo de velhos relacionamentos que não te levam para o próximo nível. Porque Deus está colocando pessoas que vão te levar e vão te acompanhar nessa caminhada rumo à eternidade com Deus. Ah, pastor, mas eu amo. Continua amando, continua se importando, mas rompe o laço, rompe essa ligação que está te amarrando, que não é amigo. Você já viu que não é amigo. Só é amigo quando você pode fazer alguma coisa. Quando você não pode fazer, amados, não estende, não te ajuda, te deixa lá sozinho. Esse é o terceiro nível. Provérbios capítulo 13, a gente encerra daqui no máximo 2 horas. Posso ouvir um glória a Deus? Quem quer que eu pare agora, dá um glória a Deus. Tudo bem, vocês estão, estou parando. Não vou tomar mais café com você. Eu ia essa semana, não vou mais. Provérbios 13, 20. Se quiser marcar, marca, irmão. Nosso tempo já está se findando. Quem me dá 2 minutos? Quem me dá 2 minutos? Quem? Quem mais? Quem mais? Então 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tem mais 20 minutos. Provérbios 13, 20. Nossa, o Rony não me deu 2 minutos, eu fiquei olhando ali. Provérbios 13, 20 diz assim: o que anda com os sábios ficará sábio. Provérbios 13, 20. O que anda com os sábios ficará. O que anda com os sábios ficará. Mas o companheiro dos tolos será. Mas o companheiro dos tolos será. Em outras traduções está destruído. Quem quer ser sábio? Ande com o sábio. Quer ser sábio? Ande com o sábio. Isso fala sobre relacionamento. O relacionamento fala sobre você. Relacionamentos falam sobre nós.
As pessoas que nós nos relacionamos falam sobre nós. Se você quer ser sábio, ande com o sábio. Mas se você quer ser um tolo, ande com o tolo. Mas os que andam com os tolos serão destruídos. Quem quer ser destruído aqui? Quem quer ser sábio? Que a tua amizade esteja rodeado de pessoas sábias, que vão te levar para um novo nível, um nível de intimidade com Deus. Mesmo livro de Provérbios 22. Vou aproveitar os 20 minutos que eu ganhei. Provérbios 22, verso 24. Isso aqui é muito bom. Quem aqui era briguento antes de Jesus? Só fala assim, porque senão alguém fala assim: eu sou briguento ainda, sou uma torneira que pinga. Quem era briguento aqui antes de Jesus? A Rose, a irmã Roseli, quem mais? Eu ia falar, Zé, mas eu estava esperando você levantar aí. José Américo, a mamãe, o tio. Rapaz, tinha gente que não podia ver um fogo queimando, que já queria entrar no meio, começar a brigar. Mas graças a Deus Jesus chegou, né? Quem ainda é briguento com Jesus? Olha lá, é o antes está ali, né? Amados, olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios. Provérbios 22, verso 24. Não sejas companheiro do homem briguento. Anderson, não é para separar, ela é mulher, tá bom? Quando casar não é para separar, ela é mulher. Então não tem problema, com a mulher pode, com o homem não. 22, 24. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico. Verso 25. Para que não aprenda as suas veredas e tome um laço para a tua vida, para a tua alma. O que isso significa? Que quando você anda com pessoas briguentas, você tem uma grande possibilidade de se tornar uma pessoa briguenta. Quando você anda no meio de pessoas coléricas, você está aprendendo com o erro delas. Mas que as tuas amizades sejam mais sábias a partir dessa noite. Que Deus te dê uma sabedoria para que você venha andar com pessoas que vão te levar para um novo nível de intimidade com Deus. Pessoas que vão estar ao seu redor e a hora que você precisar vai estar ali orando com você, vai estar intercedendo pela tua vida. Jesus tinha seus discípulos como amigos. Lá em João 15, 16, verso 15, Jesus diz assim: eu não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos tenho dito o que eu tenho feito. Jesus tinha os seus discípulos como amigos. E até o momento da traição, aparece Judas, que já havia acertado um preço para entregar Jesus. Isso está relatado em Mateus 26, 49 e verso 50. Jesus, na hora que é traído, Judas, ele havia dito: olha, aquele que eu beijar, esse é o homem. E quando Judas chega até Jesus, Judas saúda Jesus com um beijo, e Jesus diz a Judas: amigo, o que viesses fazer? No momento da traição, Jesus continuou tendo Judas como amigo. Jesus não era leviano, Jesus não era sarcástico, Jesus era alguém bem humorado. Jesus usou essa palavra: amigo, o que viestes fazer? O valor de uma amizade, amados, não tem preço que pague, mas que essa amizade te leve mais próximo de Deus, porque as nossas amizades falam sobre nós. Quem nós temos andado, falam quem nós somos, para onde nós queremos chegar. E eu encerro. Como eu ganhei 20 minutos, eu tenho mais 10 ainda. A quarta forma de comunicação atual é aquilo que nós temos postado nas redes sociais. O que você posta fala a respeito de você. Aquilo que você tem escrito fala a respeito de você. É a tua vida que você está colocando ali. Tome muito cuidado com o que você tem postado, porque as tuas postagens falam a respeito de você. E a terceira palavra para os adolescentes é crescimento. Nós precisamos crescer.
Precisamos crescer nos relacionamentos, precisamos crescer e saber ser prudente naquilo que temos postado. Amado, se Eliseu tivesse vivido em um tempo de modernidade como hoje, eu acredito que Eliseu postaria na sua página principal do Facebook uma selfie com Elias, chamando ele para o ministério. Eu acredito que se Eliseu tivesse condição à época e vivesse em um mundo de oportunidade como nós temos hoje, de facilidade ao acesso, a hora que Elias foi levado num redemoinho, ele tinha pego o celular, o seu smartphone de última geração, um S9, né? Eu tenho o S10 já. Já tenho 10? Rapaz, quem gostaria de ter um S10? Não? Quem gostaria de dar um S10 pro pastor? Obrigado pela sinceridade. Mas Eliseu ia tirar uma foto com Elias sendo levado num redemoinho, a presença de Deus, carros e cavaleiros, e Eliseu ia pegar a capa que desceu de Elias, ia tirar uma selfie com a capa, para dizer aquilo que ele estava vivendo. Mas cuidado com as suas postagens, amados, seja prudente. Tem pessoas que conseguem viver 4 estações do ano no mesmo dia. De manhã acorda, estou feliz. Primavera, verão, outono e inverno. Está lá no verão. Estou feliz. Não, que o verão. Acordou 8 horas da manhã, mais 6 horas, 14 horas. Já estou triste. Aí 14 mais 6 dá 20, 14 mais 6 dá 20. 8 horas da noite. Não sei se eu estou feliz, se eu estou triste. Aí chega um pouquinho mais na madrugada. Muitas vezes, 4. Eu não sei como consegue viver as 4 estações do ano num dia só. Coloca lá no status do WhatsApp: estou feliz. Aí, estou triste. Não sei. As suas postagens falam sobre você. O que você posta nas redes sociais falam a respeito de você. Os seus relacionamentos que você posta nas redes sociais falam a respeito de você. Sabe por quê, amados? Porque a comunicação é tudo, e comunicação não é só palavras. Comunicação muitas vezes é o que eu posto, fala sobre mim, os assuntos que eu tenho postado. Muitas vezes as pessoas colocam coisas de duplo sentido e aquilo fala a respeito de você. É a mesma coisa as minhas vestimentas. Às vezes a mulher, ela coloca um traje um pouco mais sensual e aquilo fala sobre ela. Falta um pouco de prudência, aquilo vai falar sobre ela. E as minhas postagens falam a respeito de mim, falam a respeito dos meus relacionamentos. E se a pessoa ela quer se achegar em Jesus, chegar a Jesus, ela começa a avaliar. Ela faz como aquela mulher rica que estava ali. Toda vez que Eliseu entrava, ela começava a esquadrinhar, a prestar atenção. Ela olhava para Eliseu, o que Eliseu dizia, como Eliseu se comportava. E as pessoas estão nos olhando. E aquilo que nós postamos, amados, falam a respeito de nós. O que você tem postado nas suas redes sociais? O que você tem postado no Facebook? Eu tenho acompanhado a Fran um pouquinho mais pelo Facebook. E tudo que é novo na nossa vida, nós ficamos com um pouco de medo. E nós procuramos, né, Fran? E aí tem uns vídeos ali sobre crianças, sobre como, quais as reações iniciais, e como educar o filho, e aquele momento da vida que ela está vivendo, junto com o Jorcilei, preocupa o coração, e ela precisa estar preparada para aquilo, e aquilo vai sendo motivo de postagem, e aquilo vai falar sobre ela. Vai falar sobre a necessidade que ela está sentindo muitas vezes, ou às vezes uma forma de aprendizado. Eu recebi uma instrução e eu vou postar. Para quê? Para que outras pessoas também recebam esse aprendizado. Mas eu e você precisamos tomar cuidado com aquilo que nós temos postado.
Tem pessoas, amados, que estão mais interessadas em saber como que você está, para falar mal de você, do que para te ajudar. E se você quer um conselho, se você está mal, você precisa recorrer a dois tipos de conselheiros: alguém que te ama muito, alguém que daria a vida por você, no caso do seu pai e da sua mãe, ou alguém que já passou pelo que você está passando e tem uma bagagem para te aconselhar. Amados, amigos, entre aspas, vão te dar ideias, e as ideias nem sempre vão te levar aonde você quer chegar. Às vezes as pessoas, elas querem saber como é que você está, não é para te ajudar não, é para falar para outra: olha, aquela moça está assim, 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 e aquilo vai virando fofoca não, informação maligna. Cuidado com o que você tem postado. Muitas vezes você está triste, chegue-se a pessoas que vão te levar para o próximo nível, que vai chorar com você. Não dê prazer àqueles que não querem nada com você, que não querem te ajudar. E muitas vezes elas vão se alegrar com a sua tristeza. Cuidado com o que você tem postado. E a quarta palavra para os adolescentes é amadurecimento. Mas nós precisamos amadurecer. Amadurecer. Determinados assuntos são pessoais, são da minha família. Eu não preciso expor para ninguém. Tem que ser prudente. Tem que tomar cuidado com aquilo que você tem colocado. Você tem que tomar essa prudência, tem que ter essa prudência. O que é a prudência, pastor? É a capacidade de mensurar o impacto de uma decisão. Uma decisão que você toma errada na sua vida pode não ter conserto mais. Tome cuidado com as suas decisões, seja prudente. Você pode se colocar em pé? Glória a Deus, aleluia. Amados, Eliseu testificava quem ele realmente. Ele era um homem de Deus. Ele realmente era um homem de Deus. Quero chamar o louvor bem rapidinho aqui à frente. A gente já está encerrando. Eliseu era realmente um exemplo de homem de Deus. Eliseu não era um interesseiro, porque ele poderia chegar na casa dessa mulher e querer levar mais coisas, mas essa mulher, ela falou assim: não, ele é diferente, ele não faz acepção de pessoas, ele não está na minha casa pedindo coisas, ele não é interesseiro, ele veio aqui, passa aqui, ele não faz acepção, ele trata eu como rica, da mesma forma como trata o pobre. O caráter de Eliseu foi colocado à prova. E eu e você nessa noite precisamos pensar da forma que nós estamos comunicando. Existem 4 formas de comunicação que nós pontuamos essa noite. A primeira forma são palavras. Feche seus olhos. Comece a meditar como têm sido as tuas palavras. Grande Deus, aleluia. E mais do que isso, como serão as tuas palavras a partir dessa noite? As suas vestimentas falam a respeito de você. Analise como é que você está se vestindo. Veja se há necessidade de uma mudança. As suas vestimentas falam a respeito de você. A terceira forma de comunicação é relacionamentos. Amados, como temos pessoas que já sofreram por causa de relacionamentos? Amizades que não te levam para um nível de intimidade maior com Deus. Pessoas que você tem andado que não acrescentam nada na sua vida. A partir de hoje há necessidade de se pensar, de se rever relacionamentos. Não tenha medo de perder relacionamentos que não te levam para o próximo nível. Tenha medo de que esse relacionamento não te deixe chegar aonde você quer chegar, porque os relacionamentos dizem respeito do nosso futuro. Me diga com quem tu andas. Precisamos entender que as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. E a quarta forma de comunicação é aquilo que eu posto. Através de fotos, através de imagens, através de vídeos. Nós precisamos amadurecer.
que você possa falar sobre você. Eliseu comunicava de uma forma que chamou a atenção daquela rica. Pense nisso. Senhor grande Deus. Senhor grande Deus. Pai, nos ensina, Senhor, a comunicar de uma forma que te agrada. Que as nossas palavras sejam sempre temperadas. Pai, que as nossas palavras sejam para edificar vidas. Pai, eu sei, ó Deus, que essa palavra falou o coração de cada um dos teus filhos que aqui está. Pai, no nome de Jesus, ensina-nos, ó Deus, a falar, ó Deus, de uma forma que te agrade. Pai, que as nossas palavras, a forma de comunicação através das palavras, seja diferente a partir dessa noite. Pai, que as nossas vestimentas exaltem o teu santo nome. Pai, que haja prudência nos relacionamentos. Pai, que nós venhamos ter relacionamentos que nos faça viver, ó Pai. Pai, eu te peço também, ó Deus, nessa noite, que haja, Senhor, na nossa comunicação, que haja, Senhor, a nossa comunicação através das postagens, Pai, um crescimento, um amadurecimento, Pai, que venha exaltar o teu santo nome, porque as nossas postagens falam a respeito de cada um. Hoje é tempo de renunciar o meu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é meu Deus, agora sou eu, não lembro por viver pra Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia.